21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme. Fala defesa, como é que tá? Começando aqui o segundo vídeo de instalação, e nesse vídeo eu vou falar um pouco dos pacotes defensivos que a gente tem aí, os stunts que a gente vai executar em campo, certo? A primeira coisa falando de pacote defensivo, que eu comentei já no primeiro vídeo de instalação dos fronts, eles são pacotes onde a gente vai utilizar durante o próprio jogo para colocar alguns jogadores específicos que tem algum tipo de habilidade específica em posições para serem bem sucedidos. Por exemplo, no nosso front over a gente tem esses pacotes aí de NASCAR, aí que seria chamado NASCAR, e outro que seria chamado de fader. Os jogadores não precisam decorar esses nomes assim, eles não vão fazer parte de chamados em si. Isso vai mais dos treinadores, mas faz parte de vocês entenderem por que a gente está alterando algumas coisas, né? Então, começando com o pacote de NASCAR, que é o primeiro, né? O NASCAR coloca 4 pass rushers em campo, se a gente tiver em nossa formação 4-2. Então, caso tenha algum defensive end que tenha melhor pass rush do que o outro, a gente pode colocar ele. Se tiver algum DT ou DE que possa, em verdade, de DE também, que seja melhor em pass rush, a mesma coisa vale para nose tackle. Então, colocar em campo os melhores pass rushers na linha defensiva, certo? Inclusive, se tiver algum linebacker que seja melhor pass rush do que algum DE disponível, ou safety, tanto faz, a gente vai colocar os melhores pass rushers nesse pacote de NASCAR. Isso vale pra gente entender também, às vezes, tipo, porra, o cara acaba saindo numa terceira descida longa e fica putinho aí porque saiu, mas na real é que a gente só tá utilizando todos os jogadores pra gente ser bem sucedido em campo, né? Então acho que os pacotes defensivos dos jogadores é entender que você vai ser substituído em situações onde outros jogadores vão jogar mais tempo que você. Não é que todo pass rush, não vou jogar em pass rush, não é isso, mas a gente utiliza isso para ter mais rotação de jogadores também, para não deixar os mesmos jogadores durante todo o drive e a gente conseguir estar sempre 100% em campo. O pacote de fader aí segue a mesma coisa. Se a gente estiver dentro da red zone em situações óbvias de passe, a gente nós podemos chamar para campo algum jogador que seja, se estiver marcando um jogador muito mais alto, para que ele marque aquele tipo de jogador com algum tipo de tag, no próprio jogo aéreo mesmo, secundária mesmo, ou colocar algum outro corner que seja melhor em marcação homem a homem, por mais que esses não estejam no campo durante o drive. Então esse tipo, ou caso eles abram em ent, também a gente entrar com no lugar do strong safety e weak safety entrar com mais 2 corners. Então esse tipo de troca podem acontecer também, a gente vai treinar isso durante os treinos, né? Então é só para todo mundo ficar ciente que por que a gente trocaria alguém dentro da red zone, então seria para esse pacote de fader. Outro pacote defensivo que a gente teria do nosso front bear, que é o pacote defensivo de goal line. Esse pacote defensivo de goal line ele pode colocar mais um DL na formação no front bear, que normalmente tem 4 DLs e um linebacker vira o quinto DL, né? Mas a gente em goal line, em situações de goal line, a gente pode chamar esse pacote, colocar um quinto DL, substituir o weak safety por outro linebacker, e a gente ainda mantenha um front teoricamente pesado ali para jogar contra formações pesadas em situações de goal line, né? Então esse tipo de pacote também, se a gente tiver em situações de goal line, a gente pode chamar o front bear e colocar o pacote goal line em campo, ou seja, alguns jogadores vão ser substituídos. Isso não quer dizer que tipo, vai ter troca, às vezes o melhor cara que a gente acha que pode jogar naquela posição, ele já está em campo, então ele vai continuar, certo? Não vai entrar um outro cara, ou vai entrar um outro cara por rotação também. O que a gente quer a partir desses pacotes é dar tempo de jogo para todo mundo, certo? E não deixar 11 caras iniciando e finalizando o jogo, mas colocar todo mundo nas melhores situações possíveis para ser bem sucedido e para que a defesa consiga sempre estar 100% em campo, certo? Sempre dando o seu máximo esforço. E por último aí no nosso front de dime, a gente tem esses 2 pacotes, que é dime pressure e dime coverage. Então aí no pacote de dime pressure, provavelmente a gente vai colocar ali os 5 melhores pass rushers que a gente pode ter na posição de 3 DLs e 2 linebackers, podendo ser até 5 linebackers, podendo ser até 3 DLs e 2 linebackers. Então a gente quer rotacionar essas pessoas nessas posições para que elas sejam bem sucedidas, para que elas consigam realizar sacks, pressionar o quarterback, nesse tipo de chamada, certo? Então provavelmente vai ter alguma chamada de novo, jogadores defensivos não precisam decorar o nome dos pacotes, certo? É só entender por que tá, só uma explicação do porquê que a gente vai substituir, certo? Então se a gente tiver uma situação de terceira para longa e a gente quer pressionar o quarterback, a gente vai chamar o front dime e a gente vai chamar o pacote de dime pressure.
Ou seja, vai entrar alguns jogadores em campo dentro desse pacote. Então pode ser que o Mike linebacker esteja em campo, seja substituído por um outro linebacker, mesmo que vai executar a mesma função, mas que durante os treinos esse cara de pré-game realizou alguma coisa melhor que o outro e a gente quer dar mais a possibilidade dele jogar. Ou pelo motivo de rotacionar mesmo o cara em campo, certo? Às vezes um jogador está tendo muito tempo de jogo e a gente quer que outros jogadores tenham tempo de jogo também, então a gente vai substituir, certo? Lembrando que para nós o mais importante é que todo mundo tenha repetições em campo, certo? Não só um ou dois caras fiquem na posição de linebacker, mas que a gente consiga rotacionar bem os jogadores que estão na posição também. E outro tipo de pacote que a gente tem seria o de coverage, certo? Então não necessariamente a gente quer realizar uma pressão, mas a gente quer que os melhores caras estejam na cobertura. Então às vezes a gente quer colocar o pacote de dime, só que a gente não vai pressionar o quarterback, certo? Então a gente precisa talvez de dois linebackers que sejam muito bons na cobertura, que sejam rápidos, que tenham boas mãos. Pode ser os caras que estão em campo, pode ser os caras que estão fora de campo, ou pode ser que a gente troque só por repetição mesmo, certo? Então é esse tipo de trocas que pode acontecer, é só pra ninguém ficar, porra, mas eu saí de campo, acabei de entrar no outro. É isso, às vezes o cara que vai entrar nesse pacote de dime pressure vai entrar aqui em um down, e se não for bem sentido vai voltar a outra pessoa, e é isso, certo? E aí, próximo drive a gente troca, e aí acontece o mesmo tipo de troca de novo. Então menos ego em campo, mais jogadores podendo fazer boas jogadas, e aquela coisa. Se você tem X número de snaps, joga como se fosse os snaps da sua vida dentro desses pacotes. Passando para estante agora, estante de linha defensiva. O que é estante? Estante é quando um jogador de linha defensiva se move para um local pré-determinado no meio do snap, certo? Trocando de responsabilidade com o linebacker na jogada. Então, movendo de um gap para outro, atacando algum ombro de tackle ou guard ao contrário. Então, é pré-determinado pelos nomes que a gente já tem na apostila aí, que eu vou demonstrar agora aqui. Mas antes de entrar nesses instantes em si, tem duas coisas super importantes para a gente entender como linha defensiva, para a gente executar bem os instantes, certo? Que é relacionado a get-offs e a instant step. Então o get-off nada mais é do que o início das suas passadas, certo? As suas primeiras duas passadas iniciais que vão definir na sua terceira passada o que você vai fazer, né? Então quando a gente fala de ter get-offs explosivos, é realmente atacar o linha ofensiva e colocar a mão nele o mais rápido possível, certo? A gente não quer ter braços curtos de Tiranossauro Rex, mas a gente quer ter braços longos, certo? A gente quer que o OL não use os braços deles para nos bloquearem, que a gente consiga criar distância. Então no nosso get-off, quando a gente fala atacar a chave é o linha ofensiva, é o V do pescoço de linha ofensiva, mais ou menos, dependendo do shape que você tiver, né? Mas é atacar o mais rápido possível esses caras, certo? Então é atacar como seu segundo passo ao jogador de linha ofensiva. Então quando a gente fala de get-off explosivos, é isso que a gente está falando, o mais rápido possível nos nossos dois passos, atacar a linha ofensiva, e a partir disso a gente vai conseguir fazer o que a gente quer, que é responder aos estímulos, fazer stunts, coisas do tipo, certo? Então é super importante a gente entender esse início que a gente está falando aqui de get-off, certo? Então aqui só um exemplo de get-offs da gente atacando o mais rápido possível o jogador de linha ofensiva. Quando a gente fala de stunt step agora, certo? O stunt step esse é o get-off, né? O stunt step é quando a gente vai fazer algum stunt, a gente precisa fazer o stunt step, né? Então tem algumas coisas do stunt step aí para passar aqui que vai digitar todos os nossos stunts em campo. Então o stunt step sempre você precisa dar uma passada lateral para o lado que você está indo, certo? E a segunda passada é ganhar território vertical e finalizar entre aspas o movimento de hip, limpando a mão do OL, criando uma nova linha de scrimmage. Então aqui nesse caso esse cara está fazendo um stunt interno aqui, né, para o nosso lado esquerdo, né, do lado direito do vídeo. Então ele vai usar o pé esquerdo dele para fazer um passo lateral e usar o pé direito para verticalizar esse movimento dele, e aí entrando no que seria o nosso get-off já para frente, criando uma nova linha de scrimmage para frente. Então só vou deixar rolar aqui para vocês verem. Então passo lateral ganhando território para frente, passo lateral ganhando território para frente. Aqui vai dar para ver, acho que não vai dar para ver aqui. Passo lateral, segundo passo para frente, estabelecendo agora, verticalizando o seu get-off, certo? Não é só entrando, sendo arrastado para o outro gap ali na frente, e finalizando o hip, que seria para tirar a mão do jogador de linha ofensiva. Aqui eles até deu coaching points, que é exatamente isso que eu estou falando. Então usar o primeiro passo horizontal para cruzar a face do jogador de linha ofensiva, né? E o segundo passo, que seria para
verticalizar o movimento com o movimento de hip ali, atravessando o jogador de linha ofensiva. E sempre verticalizando, atacando o gap, não ficar parado, não ir ser bloqueado pro gap, segundo gap interno, certo? Então é isso que eles estão fazendo aqui, é isso que a gente precisa fazer em qualquer instante que a gente vai usar, né? Passo lateral, pad level baixo, usando o hip, atacando vertical, criando uma nova linha de scrimmage. E é isso que a gente está fazendo em todos os nossos instantes, certo? Seja ele interno ou externo, é isso que a gente está fazendo sempre nos nossos instantes, beleza? Então é só não esquecer, é disso que a gente está falando de instant step. Isso é um instant step bem executado. O primeiro instante que a gente vai ver aqui é o instante que a gente chama de touro, certo? Esse touro é o instante do defensive tackle para o gap A. Então, o alinhamento, nesse caso do defensive tackle, ele vai fazer o instante para o gap A, certo? Então, esse é o primeiro instante. Então, ele saindo do seu alinhamento aqui na nossa formação de base, over base, ele vai dar o primeiro passo dele lateral, segundo passo dele vertical, ali realizando o hip, pad level baixo, fazendo esse instante no gap interno, certo? Então essa seria a tag o instante de touro, certo? Então toda chamada que tiver lá, over base, touro, por exemplo, aqui, o defensive tackle tem que fazer esse instante. Aqui um vídeo só demonstrando esse mesmo instante. Aqui o cara não usou, estava em modo pass rush, né? E a gente vai falar disso mais pra frente em Two Man Games. Mas em instantes aqui, esse tipo que ele usa aqui não é bom, porque esses instantes são para jogo corrido, né? Mas quando a gente fala em Two Man Games, é o que está acontecendo aqui, é lindo. Mas a mesma coisa, instant step lateral, segundo passo vertical, tentando realizar o hip, né? Não realizou o hip no gap interno. Então é esse tipo de instante que a gente quer do defensive tackle na jogada, certo? Penetração no gap A, nesse caso. O segundo instante que a gente vai ver aqui é o chamado de nose, certo? Esse instante coloca um nose tackle cruzando a cara do center, certo? Ele saindo do gap A de um lado e indo pro gap A do outro. Para facilitar esse instante, ele pode roubar um pouco de alinhamento, sim. Ele pode sair mais próximo do centro do que ele estivesse em 2i, certo? Essa chamada ela pode acontecer também em outros tipos de front, né? Por exemplo, o front tight aqui, onde a gente possa... tight não, desculpa. Center, onde a gente está jogando em two gap e a gente tem uma chamada de nose. Então a gente vai ter instant step para um dos lados da chamada indo para o outro, certo? Na chamada de overbase é a mesma coisa, a gente está alinhado no gap A, então a gente quer cruzar a cara do center. Então, stand step para o lado, cruza a cara do center, ganha vertical na jogada. Aqui é só um exemplo do mesmo tipo de instante que a gente está falando, certo? Então, roubando um pouco de território para ficar mais próximo ao center, para facilitar o instante. Passo lateral, segundo passo vertical, realizando um hip na jogada para ganhar território, tentar limpar a mão do linha ofensiva, certo? Então esse é o tipo de instante que a gente está falando, o de nose, certo? Passando para o terceiro instante aí, é o instante de fire. Fire é o instante do defensive end do lado fraco apenas, certo? Então apenas quem faz instante de fire nesse instante de um cara é o defensive end do lado fraco. Então o que ele quer fazer o defensive end do lado fraco, né? Então a chamada que seria de hip, é fazer o passo lateral, passo vertical, realizando o hip, ganhando, verticalizando o movimento. Quando a gente fala não ser varrido no gap, é não acontecer isso, certo? Esse cara continuar te bloqueando e a gente ir pro outro gap, indo pro gap B, A aqui nesse caso, e não criando essa nova linha de scrimmage no gap B, certo? A gente quer, a partir do momento que a gente faz o passo lateral, o segundo passo é como se a gente estivesse atacando o quadril interno dele, certo? Então todos os stands são dessa forma. Então a gente quer verticalizar esse movimento e não ser arrastado para o outro gap, certo? A gente não quer ser arrastado para outro gap, isso não pode acontecer, porque isso vai criar sempre gaps maiores abertos, e isso a gente não quer em campo, né? Aqui é só um exemplo aqui do defensive end do lado esquerdo aqui, realizando o mesmo instante de fire, né? Então a primeira passada lateral, segundo passo vertical, realizando o hip, tentando não ser varrido para dentro do campo, saiu com o hold ainda chegando até o quarterback, certo? Então esse é o instante de fire, lembrando só o instant step para todos. Se for fazer algum instante, precisamos do instant step. E todo instant step não é só o passo para o lado, né? É toda essa dinâmica de primeiro passo lateral, segundo passo vertical, pad level baixo, realiza o hip, verticaliza o movimento, não seja varrido para dentro do campo, criando essa nova linha de scrimmage. Passamos agora de todos os instantes de um DL só, né? Então aqueles instantes é sempre um DL que faz, né? Então Fire, Nose e Touro é sempre um DL que faz. A partir de agora, esses dois instantes que a gente tem aqui são instantes executados por dois DLs ao mesmo tempo. Então o primeiro é de Trash, o segundo é de Nitro. O Trash
significa que defensive tackle e defensive end do lado forte apenas, né, tem instante pro gap interno, certo? Então eles têm instant step pro gap interno para atacar para verticalizar o movimento no quadril do guard e de tackle. Então, ambos os caras aqui, por exemplo, nesse front aqui, de overbase mesmo nosso, tem instant step lateral, verticaliza no segundo passo, realiza o hip, cria uma nova linha de scrimmage. Verticaliza no segundo passo, usa o hip, cria uma nova linha de scrimmage, certo? Nenhum desses dois caras podem ser varridos para dentro, certo? Senão esses gaps vão estar gigantescos aqui. Então a gente quer estabelecer uma nova linha de scrimmage vertical, certo? Então sempre o ponto, ataca o quadril interno da sua chave, no caso do defensive tackle é o guard, no caso do defensive end é o tackle, né? Então isso sempre vai acontecer se a gente tiver outros fronts também executando, enfim, jogando dessa forma também, a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Não importa qual front, se é tight ou load, sempre vai ter alguma chamada de front com a tag nesse caso de trash sendo executada. Aqui só um exemplo de como a tag de trash foi executada, a mesma coisa aqui que a gente quer, certo? Defensive tackle, 2 technique, defensive end em 5 technique, ambos executando stunt step interno, verticalizando na jogada, certo? De novo. Stunt step, verticalizando, faltou o movimento de hip do cara não ser varrido para dentro do campo igual ele foi, né? O defensive tackle foi. Então é esse tipo de movimento que a gente quer nos nossos trash, certo? Então trash significa defensive tackle e defensive end indo pro gap interno. O segundo instante aí de 2 DLs é o nitro, né? Então o nitro é um instante entre nose tackle e defensive tackle. Ambos estão fazendo instante, move-se pro lado fraco da chamada do front, certo? Então move-se pro lado que o nose tackle está. Então aqui é uma chamada... por exemplo, e esse stand de nitro é um stand que a gente vai usar bastante em fronts, em todas as tags de front over que a gente tem, né? Então, partindo aqui do front de base nosso, então stand step pro lado esquerdo do nose, né? Já que o nose é o nitro, tá indo pro lado do nose. Segundo passo, verticaliza com o hip move, cria uma nova linha de scrimmage. Stand step lateral, verticaliza no segundo passo, hip, segunda linha de scrimmage, certo? Isso seria do nosso front over base, né? Tag de base. A gente pode fazer a mesma coisa com a tag de center, então over center, mesma coisa, só que nesse caso, segundo passo, verticaliza, stand step, segundo passo, verticaliza. Então a gente teria a partir do over center a mesma coisa chamada de nitro, né? A partir do front tight aqui, e aqui fica interessante também porque acontece a mesma coisa. Então de tight, tá indo pro lado do nose, né? Stand step, verticaliza, segundo passo, hip move, não seja varrido pro gap, cria nova linha de scrimmage. Aqui o defensive tackle em nitro, com a chamada de tight, vai cruzar a face do center praticamente, certo? Então ele tá ali na 2i, então ele vai ter o stand step e o segundo passo dele vai ser de verticalizar no quadril interno do center. Então eles estão quase trocando ali pro gap A, né? Então como se a gente tivesse em front de load, que é o próximo. Então, e no front de overload, por exemplo, onde a gente tem nose tackle e defensive tackle no mesmo lado, acontece agora com o nose cruzando a face do center, né? Então stand step, verticaliza no segundo passo com hip move, stand step, verticaliza no segundo passo com hip move, e aí a gente tem nose tackle agora no gap A e o defensive tackle no gap B, certo? Então essa é a forma da gente ter os movimentos de nitro em todos os fronts de over que a gente tem, certo? Então provavelmente é o instante que a gente deve usar, não o instante que a gente deve usar mais, mas é o instante mais que deve ser usado em todas as tags do front over, certo? Então esses são os movimentos de nitro. Entramos agora nos últimos instantes, que são os instantes com os 4 DLs em campo, certo? Com toda a DL que estiver em campo, no caso de outros fronts. Então esses 3 instantes aí são tank, arm e pinch. Tank, que é o primeiro que a gente está vendo, faz com que toda a DL faça o instante para o lado forte, ou seja, para o lado que estiver o defensive tackle. Nesse caso chamado de hip, então o stand de todo mundo para a direita. E na chamada de arm, a gente tem um stand de toda a DL para o lado fraco, certo? Então toda a DL vai fazer o stand para o lado fraco da chamada, para o lado que estiver o nose tackle. E nesse caso é a chamada de lease, né, para o lado esquerdo. E pinch, toda a DL vai fazer um stand para o seu gap interno, certo? Então a gente vai chamar de overbase, por exemplo, aqui que é esse caso. Toda a DL vai fazer o instante para o gap interno. Isso não vai mudar de chamadas
Não tem nenhuma mudança. A grande mudança, a grande alteração que precisa ser entendida é em relação sempre aos defensive ends que estão na ponta de tudo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma chamada de arm aqui, certo? Então esse cara tá atacando o stand step no quadril interno, stand step tentando cruzar a cara do center, stand step atacando esse quadril. Esse defensive end que está nesse caso aqui, ele já tem uma chamada de tanque, né? Ele não vai obviamente abrir lá para fora. Ele tem um free rush até o quarterback na jogada ou para algum tackle for loss, caso a corrida estiver vindo na direção dele, certo? Ele não é force player, nesse caso não tem responsabilidade de force, continua sendo skill player, mas ele tem ângulo para chegar até esse cara, certo? Então ele tem que usufruir disso, não se preocupando em colocar a mão na linha ofensiva, certo? E a mesma coisa acontece em instantes de arm, né? Então tanto o tanque ou arm vai para a mesma coisa. Deixa eu só colocar o outro front. Então se a gente tiver, por exemplo, nesse front overload aqui, então o overload vai colocar nose tackle cruzando a face do center, já com a chamada de arm, né? Cruzando a face do guard, cruzando a face desse cara, e esse cara tem um free rush até o outro jogador, beleza? Então até o backfield. Então é isso que vai acontecer nos instantes, tanto instantes de tanque e arm. Quando eu falo free rush, é só para caso a gente, por exemplo, na chamada de over center, né? Deixa eu pegar over center aqui. Over center, então a gente está indo para chamada de tanque, over center tanque. Então a gente está atacando o quadril interno, a gente está atacando o quadril interno, a gente está atacando outro quadril, já que a gente está frontal, e esse cara tem um free rush. Não é que ele tem que sair em 9 ou em, sei lá, qual outro alinhamento que tem, e simplesmente cruzar ali e deixar esse espaço gigantesco aqui, certo? Ele vai sair em 5 ainda, normal, só que ele não se preocupa em colocar a mão nesse OL, deixa esse tackle vir bloquear esse defensive tackle aqui na jogada, certo? Se o running back não estiver correndo para esse lado, obviamente ele é o cara responsável por dar o tackle, ou nesse caso, tipo, não abrir mais, né? Tipo, não ir muito mais para fora e esperar esse tackle tipo, correr exatamente nesse espaço aqui, que é o que ele deveria estar. Ele ainda joga o gap C, certo? Acho que essa é a melhor explicação. Ele ainda é jogador de gap C nos instantes de tanque e arm também, certo? Então esses são os nossos 3 instantes aí de toda a DL. Tanque pro lado forte, arm pro lado fraco, pinch, todo mundo entrando no gap interno, certo? Entramos agora no último tópico aí de DL, que é two-man game. Existe diferença entre instantes e two-man game, certo? Two-man games são games que troca de responsabilidades relacionado apenas a pass rush, certo? Esse tipo de chamada é relacionado a pass rush. Significa que se tiver uma corrida e a gente estiver executando isso, a gente não vai fazer nada? Não, a gente ainda tem responsabilidade de gaps, a gente está meio que trocando apenas entre DLs agora só, certo? Mas esse tipo de chamada são chamadas onde a gente, pelo menos defensivamente, acredita que vai ser um passe, certo? Ou seja, em situações em segundas longas, terceiras longas, ou times que passam bola de acordo com o gameplay em primeiras descidas, ou de segundas descidas curtas, onde às vezes o time quer ter alguma jogada de home run, onde ele quer fazer uma big play em segunda descida curta, porque sabe que tem uma terceira descida curta também. Então, de acordo com o gameplay, de acordo com adversários, esse tipo de two-man game pode ser chamado, certo? Mas, obviamente, se tiver algum jogo corrido a partir dele, a gente tem que jogar o jogo corrido. Então a gente tem esses 3 tipos de two-man games aí, que é entre 2 jogadores de linha defensiva sempre. Eles podem ser chamados tipo, dos 2 lados, né, que seria o caso de Tex e Next aqui. Mas começando com um twist aqui, antes de falar de tudo, existe sempre uma nomenclatura para isso, certo? Um jogador é o cara que é o penetrador, que tá escrito aí na apostila até, que vocês estão vendo aqui, e o segundo cara é o looper. Significa o quê? Sempre um cara é o cara responsável a atacar, a penetrar um gap, ou a penetrar o quadril de um jogador de linha ofensiva, enquanto o outro cara é o cara que vai fazer o loop, que é o cara que provavelmente que vai ficar livre, certo? Para poder, caso a gente faça bem executado e a OL não consiga pegar, esse looper é sempre o cara que deve entrar livre para chegar até o quarterback, ok? Então é sempre a gente entender isso. Um é o penetrador, o outro é o looper. Falando aqui então do primeiro instante, que é o de twist. Esse instante de twist, a gente provavelmente vai executar ele apenas do nosso front de over com a tag de load. Então, toda vez que a gente tiver em overload, provavelmente, não sempre que a gente tiver em overload, né, mas em overload a gente vai fazer esse instante de twist. Então, o instante de twist nose tackle é o cara que vai penetrar no gap A, certo? E o defensive tackle é o cara que vai fazer o loop. O loop não é só vir e vir por trás, certo? Ele precisa vir por um passo
que ele está fazendo o get off, né? Lembra do get off que a gente falou? Os 2 primeiros passos mais rápido possível atacar o cara. Só que nesse caso a gente fazia um passo só, o segundo passo a gente vai travar, que é o tempo desse cara penetrar no gap A e a gente fazer o loop para entrar no buraco que ele vai deixar ali entre center e guard. Perceba que não é uma troca de gaps, certo? Esse cara é diferente se a gente tivesse algum instante. Um instante a gente precisa trocar the gap, certo? Aqui não. Aqui é um instante de pass rush, então ele está querendo comprar com esses 2 caras compram ele para esse looper entrar sozinho no quarterback, certo? Então esse é o instante de twist. Vou colocar um exemplo para vocês aqui. Aqui o instante de twist. Então eles estão aqui na mesma forma que a gente está jogando até de overload. Então nose tackle e defensive tackle. Então o nose tackle é o cara que vai penetrar no gap, certo? Penetrar no gap, ocupar o cara, enquanto o defensive tackle é o cara que no primeiro passo vai vender o seu get off e no segundo passo vai fazer o loop pro outro lado tentando entrar no gap A, certo? Se não fosse o guard backside, ele estaria livre nessa jogada. E aí é onde vai entrar nosso gameplay, colocar alguma blitz no gap B desse lado para ocupar esse guard, para o instante acontecer do defensive tackle entrar livre até o quarterback, certo? Então ele entrou livre até o quarterback e esse cara é o looper. Então é isso que vai acontecer sempre nesses nesses two-man games. São jogos para algum jogador da DL ficar livre, certo? E é sempre o looper que é o cara que vai ficar livre, que a gente quer que fique livre, né? O segundo instante que a gente vai ver aqui é o instante de tags. O instante de tags caralho, não é instante. O two-man game de tags é entre defensive tackle e defensive end. Então, no caso, o defensive tackle é o penetrador e o defensive end é o looper. Ou seja, o defensive end é o cara que a gente quer que fique livre na chamada de two-man game. Então, nesse caso, a gente pode executar ele de outros fronts também. Vou colocar ele aqui no nosso front base. A gente pode executar de outras chamadas também. Mas executando ele do nosso front base, a gente vai colocar o defensive tackle como penetrador no quadril interno do tackle, certo? Porque o ponto de ataque dele é o quadril interno, porque a gente quer fazer que esse cara faça o kick step, bloqueie ele, e ao mesmo tempo a gente quer fazer o pick nesse cara. Ou seja, sempre 2 caras vão ficar em um, certo? Quando a gente fala de two-man game, a gente está sempre relacionado a isso. Não é porque tem 2 DLs fazendo, é porque a gente quer pegar 2 DLs para bloquear um mesmo cara, para que o looper fique sozinho. E o defensive é a mesma coisa. Tem o seu get off de um passo e depois ele vai fazer o loop no gap interno, que ele vai procurar a abertura. Não necessariamente eu tenho que entrar no gap B, não. Você tem que entrar no espaço que estiver aberto, certo? Então esse é o que a gente fala de tags. A gente tem a mesma coisa para next, que seria entre nose e defensive end. Então no caso de nose e defensive end, o nose, quando ele faz o stand para cruzar a cara do center, que é o stand nose mesmo, né? Ele rouba um pouco de território para ficar próximo ao center, e aqui é a mesma coisa, ele pode sair frontal até o cara, roubando um pouquinho de território mais para fora, para quê? Para facilitar esse penetração no quadril interno desse cara, enquanto o defensive end nesse caso faz o get off no primeiro passo, e o segundo passo é o loop no gap interno, certo? Essas chamadas podem vir até junto, de tags e next, ou ela pode vir sozinha, só next ou só tags. As duas podem acontecer ao mesmo tempo ou sozinha. Enfim, vou mostrar para vocês exemplos das duas acontecendo aqui agora. Então a gente tem um instante de tags aqui entre esses 2 caras, certo? Então o defensive tackle vai atacar o quadril interno do tackle, tentando fazer com que os 2 OLs bloqueiem ele para que o defensive end venha do primeiro get off, venha do primeiro passo o seu get off para depois fazer o loop no buraco que ficou aberto, certo? Então atacando o quadril interno do tackle, fazendo com que o guard abra esse gap, exatamente esse espaço que a gente quer bloquear, e o loop acontecendo exatamente nesse espaço aqui, bom instante desses 2 jogadores. Primeiro passo de get off, segundo passo é onde começa o loop. Veja que o loop ele não vai dar a volta por trás, né? O loop é só a nomenclatura, só. Ele vai passar o mais próximo possível desse cara. Faltou um hip para finalizar, tirar. Se ele faz um hip agora, ele tira essa mão desse guard, ele chega mais inteiro até o quarterback na jogada. Então é esse tipo de instante de tags que a gente quer fazer, né? O instante de next, que é o próximo aqui, é a mesma coisa, só que aqui nesse caso o defensive end, o nose tackle está roubando um pouco de território, né, para esse lado. Ele vai atacar de novo o quadril do cara, enquanto o loop acontece nesse lado. Ele conseguiu a penetração agora sozinho, limpo. Se o tackle não te bloquear, você vai penetrar como nose tackle também, como defensive tackle também.
Lembra, sempre é um penetrador e o outro é o looper. E o looper é o cara que a gente quer que fica sozinho. Tinha um main game relacionado a eu quero que 2 OLs bloqueiem o penetrador, certo? Se um OL bloquear o penetrador, provavelmente esse penetrador pode ter 1 contra 1 e ele pode sacar o quarterback do mesmo jeito. O último tópico que eu quero comentar aqui nesse vídeo é relacionado a pursuit. Pursuit nada mais é que perseguir a bola em todas as jogadas. As melhores defesas que você vai encontrar por aí são aquelas que estão próximos à bola sempre. Os 11 caras estão próximos à bola sempre. Tem aquela frase que a gente sempre fala, 11 caras no tackle sempre, e é isso que significa pursuit. Todo mundo tomando o seu melhor ângulo em direção ao ball carrier, seja lá quem estiver com a bola, para poder dar o tackle ou para poder tirar a bola. Lembra, a gente pode ter um fumble durante um tackle e a gente tem que estar na direção para tirar essa bola. A gente pode ter uma interceptação e a gente pode estar em direção à jogada para poder bloquear ou para poder pegar essa bola, ou para dar um tackle para não ter ganho de grandes jardas ofensiva. O fato é, a gente tem que ter pursuit sempre. Se algum jogador não faz pursuit em campo, ele está falhando com o resto da sua defesa. Certo? É simples. Se alguém decide não correr em direção à jogada para dar o tackle ou para ajudar no tackle, para recuperar a bola, para ball out, ele está falhando com o modo que a gente joga. Ele não deve estar em campo, certo? Ele pode estar cansado ou ele pode só não querer, mas a parte de não querer ele não tem que estar em campo. A parte de estar cansado ele também não tem que estar em campo, certo? E é isso que vale tipo, a troca de jogadores, certo? Então a gente tem que ter pursuit em todas as jogadas. Não existe defesa que não faz pursuit. Não existe 3, 4 jogadores fazendo pursuit. Ou os 11 fazem pursuit, ou a gente fala, bom, a gente não é esse tipo de defesa, foda-se, vamos ver cada um dar o seu tackle aí, pronto. Certo? A gente não é esse tipo de defesa, a gente quer tirar a bola sempre, certo? Ball out sempre. Então precisa ter pursuit sempre, ok? Vou mostrar algumas coisas de pursuit aqui pra vocês sobre ângulos, certo? Isso é super importante quando a gente fazer pursuit. Começando com as corridas para fora, ou com passes para fora, onde a gente tem que fazer um pursuit no ângulo de outside, no ângulo externo a nós, certo? Então, supondo que esse cara esteja correndo para essa lateral, e os ângulos de pursuit que, como defesa, a gente tem que ter, certo? Force player na jogada, assegurando que sideline, o jogador não vai ir até a sideline, pursuit de dentro para fora, pursuit de cutback para dentro para fora, o último homem sempre, certo? O último homem sempre. Linebackers agora, está atacando linha de scrimmage, pursuit externo, linha defensiva, se estiver no backfield da jogada já, no que a gente chama lá de CP3T, já está no backfield da jogada, faz o pursuit tomando o ângulo, faz o pursuit tomando seu ângulo, certo? Esse é o básico, certo? De ordem externo. Caso o jogador esteja ganhando jardas, certo? Caso esse jogador daqui esteja continuando ganhando jardas, não para o lateral, mas para o campo que seja, certo? Então, ângulos de pursuit super importante, certo? Continua sendo um force player na jogada, continua tendo sideline, atacando de dentro para fora, pegando esse cara, atacando o linha de scrimmage, pegando esse cara como o último cara que salva, certo? Linha defensiva, a mesma coisa, se estiver no backfield da jogada, se estiver parado nesse lado, toma o seu pursuit, provavelmente não vai conseguir chegar até o cara, mas se ele cortar para dentro do campo, ele é nosso, certo? Se ele cortar para dentro do campo, ele é nosso. E assim se faz o pursuit de outside, de pursuit externo, certo? Quando a gente quer perseguir jogadas externas. Um monte de linha, um monte de coisa estranha, mas é entender que é ângulo, certo? Esse DL ele não vai fazer pursuit por aqui, certo? Ele vai fazer pursuit tomando um ângulo em direção ao que ele pode ter externo, certo? Esse cara pode pegar a bola, ele pode cortar para dentro do campo e aqui é a hora que ele vai dar o tackle, certo? A mesma coisa vale para safeties. Sempre corners opostos, se a corrida está indo para esse lado, esse corner é o oposto. Ele sempre vai ser o último cara a possivelmente dar o tackle, certo? Isso sempre vai acontecer quando a gente estiver fazendo pursuit externo. Pursuits internos agora, por exemplo, alguma corrida interna à jogada. Como que a gente faz esse pursuit da maneira a corrida está sendo parada na linha de scrimmage, certo? Se a gente estiver atrás da linha de scrimmage como linha defensiva, a gente está fazendo squeeze do gap ou dando tackle, fazendo squeeze do gap ou dando tackle, fazendo squeeze do gap ou dando tackle. Se esse cara, por exemplo, passou, a gente não vai voltar por aqui como linha defensiva, certo? Não é nosso trampo é voltar por dentro, fazendo squeeze do gap. Ok, isso é super importante para não ter cutbacks. Linebackers, skill players, né? Para dentro, então, safeties, force players para depois fechar, dentro para fora, force players para depois fechar, corners
último caras a darem tackle, certo? Então sempre quando tiver uma corrida interna, ambos os corners são o último caras a dar tackle, safeties, force players para depois fechar, force player para depois fechar, free safety sempre field player interno, linebackers sempre field players, defensive end, não esquecer que você não tá bloqueando esse cara, você não quer voltar, você quer voltar por dentro, certo? Sempre não voltar para trás, mas voltar por dentro para poder fazer esse monte de linha estranha aí, que é o pursuit de corridas internas, certo? Outro pursuit que a gente pode acontecer em jogadas de passe, certo? Ah, mas não tem pursuit? Tem pursuit de jogada de passes para todos os jogadores também, certo? Obviamente, jogador de linha defensiva, jogadas onde rotas longas não vão chegar até esse cara, mas pode acontecer alguma interceptação, que a gente vai falar mais pra frente, ou algum fumble, ou algum passe mais curto, onde esse cara possa dançar um pouco, a gente pode colocar ele pra dormir, igual aconteceu no próprio Super Bowl, lá no DL, colocando o wide receiver fora do campo, certo? Então, por exemplo, tem um passe, e esse cara correndo na rota vertical, tem um passe pra ele aqui, certo? Provavelmente esse é o primeiro cara a chegar a ele, certo? O último cara protegendo o sideline, o último cara protegendo o último tackle, certo? Sempre pursuit em relação a esse jogador, em relação ao jogador, se estiver na sua zona, em relação ao jogador, se estiver do outro lado, indo para sua marcação, passe quando está daquele lado, pursuit em relação ao jogador. DLs que estão no backfield da jogada, certo? Ou não. Precisam voltar em direção, certo? Precisa chegar até o cara? Não, mas precisa estar indo em direção. Está indo em direção, não ficar parado lá atrás, está indo em direção. Está indo em direção, lembra? Nunca dar a volta nesse cara, sempre voltar por ele, ok? Então, esse caso acontecer algum tipo de passe, é esse tipo de pursuit que a gente tem que ter também, certo? Porque não é sempre um cara só que vai taclear esse cara, sempre 11 caras em campo vão taclear alguém, sempre 11 caras, bolados sempre. Por quê? Caso aconteça alguma interceptação, isso vale mais para a linha defensiva, né? E outras posições também. Por exemplo, esse cara jogou essa bola aqui desse lado e o corner interceptou essa bola aqui, certo? Nesse ponto aqui. Free safety já estava fazendo pursuit em direção a esse cara para dar tackle. Esse cara já estava, independente de onde ele estava, já estava fazendo pursuit para dar tackle. Independente de onde ele estava, pursuit para dar tackle. Independente de onde ele estava, pursuit para dar tackle. Independente de onde estava, pursuit para dar tackle. Independente de onde estava, pursuit para dar tackle, certo? Linha defensiva, a mesma coisa. Independente de onde estava, eles têm o que? Pursuit para dar o tackle, certo? Voltando sempre por dentro. Pursuit para dar o tackle. O que isso vai fazer? Quando esse cara interceptar essa bola, a gente está sempre indo em direção à jogada. Isso vai facilitar o que? A gente virar e bloquear esses mesmos caras que a gente acabou de deixar, certo? Esses mesmos caras que a gente acabou de deixar. Sempre em interceptação, isso vai acontecer mais facilmente se a gente estiver fazendo pursuit da jogada, certo? Se a gente estiver fazendo pursuit da jogada. Se a gente estiver parado no lugar, a gente não vai bloquear ninguém e a gente vai ter ângulos ruins, certo? Então sempre pursuit para jogada, inclusive em jogadas de passe, certo? Vai em direção às jogadas. Jogadores de linha defensiva provavelmente não vão chegar, mas se a interceptação acontecer, eles vão estar em bons ângulos para poder bloquear esses jogadores, certo? Então não esqueçam isso, pursuit sempre, sempre, sempre. Aqui alguns exemplos para vocês darem uma olhada de pursuit, qual a diferença que isso faz em campo. Que é só um modo que pode ser treinado também em relação a ângulos, né? Então é só de treino mesmo aqui. Corrida externa, force player, todo mundo tomando seu ângulo, linha defensiva vindo em direção, caso o jogador corre para dentro, o corner é o último cara a pegar a bola, certo? Todos os jogadores finalizando, caso aconteça interceptação, isso que vai acontecer no final, certo? Todos os jogadores indo para frente, bloqueando do outro lado. Aqui é a mesma coisa de outro ângulo só. Pursuit em relação à jogada, linha defensiva, pursuit caso corte para dentro, interceptação, todo mundo faz o lead block já que você já está na frente e o jogador retorna para fazer o touchdown, certo? Modos de treinar, mas isso acontece em campo sempre, ok? Isso acontece em campo sempre. Vai só de nós querendo fazer isso ou não, certo? De novo, pursuit externo, linha defensiva chegando, interceptação, faz o lead no jogador, certo? Isso traduzindo para jogo, isso acontece toda hora, certo? Toda hora. Jogador fazendo pursuit, certo? Corrida externa, jogador fazendo pursuit, bom ângulo, finaliza a jogada. Sempre, mas sempre. 11 caras fazendo pursuit, dificilmente vai ter big plays ofensivas em campo, certo? De novo, corrida externa, 11 jogadores fazendo pursuit de acordo com o ângulo, 11 jogadores fazendo pursuit, impossível, certo? O nosso tackle sempre tem isso daqui. 6, 7, 8 caras muito próximos à bola e jogadores chegando ainda. Nesse caso seria um pursuit interno de uma corrida ou de um passe, né? Então um passe curto ali no centro do campo. Olha o tanto de jogadores que vieram na direção. Todos os jogadores do outro time fazendo um tackle. Esse é o cenário mais lindo que a gente pode ter. Tipo, 10, 11 jogadores em cima do
do cara que está com a bola, certo? Sempre, todos os jogadores indo em direção. Se o cara não cair ainda, todos os jogadores indo em direção a ele. É a nossa chance de tirar a bola dele, é a nossa chance de ter realmente ball out ao nosso favor, certo? Se a gente quer ter ball out, a gente tem que ter atitude de ball out, certo? Então, 11 caras perseguindo sempre, pursuit sempre, certo? É isso, qualquer dúvida me procurem aqui no Face ou no YouTube. Um abraço aí, a defesa de vocês e ball out! I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his thing